Olá, pessoal. Hoje no Pod da Região a gente vai repercutir os casos dos jogadores Daniel Alves e Robinho, né? Esses casos onde eles foram condenados por estupro. E quem vai falar sobre esse assunto é o presidente da OAB de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Kleber Leite. Dr. Kleber, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Primeiramente, nós que agradecemos o convite, Sandra Paulino, e o portal da região, que tem sido noticiário bastante explosivo aí na cidade, com tudo que vem acontecendo, vocês estão sempre antenados aí com todos os assuntos, e tem sido um divisor de água aí no nosso cenário da mídia ferrazense da região. Então, só tenho a agradecer pelo convite e estamos à disposição para tudo que precisar aí, a OAB está à disposição, conte com a gente sempre. Tá certo, doutor Kleber, nós que agradecemos aqui a sua participação. Doutor, a gente queria que o senhor explicasse um pouco mais para a população, né, e a gente trazer esse assunto para a nossa realidade aqui do Brasil, né, em relação aos casos de estupro. Né? Infelizmente, a gente teve 2 casos, né, que repercutiram muito lá fora e que acabaram resultando na condenação. Uma do Daniel Alves e outra do Robinho. No caso do Robinho foi a justiça italiana, no do Daniel Alves é a justiça da Espanha. E esses últimos tempos aí, esses últimos dias, foram casos que ganharam bastante destaque. Né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco, né? Primeiro para a gente fazer essa distinção, né? Porque é uma investigação que não aconteceu no Brasil, né? Aconteceu lá fora, mas teve uma repercussão grande aqui, né? Sim. É assim, Sandra, vou falar um pouquinho da história dessas situações que fica um pouco mais fácil de compreender. Tivemos lá na década de 2010, 12. Um dos primeiros casos que tomou bastante notoriedade foi o caso do Fernandinho Beiramar. Por que Fernandinho Beiramar? O que tem a ver com isso? Eu vou chegar lá. São os casos de crimes cometidos por brasileiros fora do Brasil. Naquela época, o Fernandinho Beiramar foi indiciado pela polícia americana por tráfico de droga junto com as Farc, de onde ele levava a droga da Colômbia para os Estados Unidos. E isso deu uma grande repercussão, porque os Estados Unidos queria levá-lo para lá e conduzisse o processo, condenado sendo que ele cumprisse a pena lá. E aí aconteceu, até era um jaguar, assim, um ditado que falava, né? O Fernandinho Beiramar é nosso e nós não abrimos mão. Mas por conta do que isso? Porque a Constituição, ela garante que o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, né? E o naturalizado em algumas possibilidades apenas. Então, é assim, existe toda essa força política de você não levar... por que a Itália seria mais forte do que o Brasil, teria mais força do que o Brasil? Então, assim, o brasileiro ele não pode ser extraditado lá fora, né? E cumprir a pena lá fora. Então, do jeito que aconteceu, realmente foi essa situação de que foram condenados lá fora e agora chegou a parte de cumprir a pena. Pois bem, em 2017, por conta de uma outra lei, que é uma lei que trata de migração, houve uma alternativa de você poder, o brasileiro ser condenado lá fora e depois ele cumprir a pena aqui no Brasil num crime que ele fez lá fora. Pasme, é uma causa até revoltante, porque correria o risco de essa lei não ser aplicada e o Robinho, no caso específico, sequer cumprir a pena aqui no Brasil. Olha que absurdo. E o que o STF se manifestou? Que essa lei é uma lei de procedimento e, por ser uma lei de procedimento, ela pode ser aplicada na hora. Tá certo? Assim, para o pessoal entender de uma forma mais clara. Imaginamos assim, um prédio de 10 andares, que no primeiro andar está tendo uma varredura de vários processos. E o 10º andar, fizeram toda a reforma da sala. Então, poderia levar esse processo para o 10º andar, que é um procedimento. Então, a lei fala, só pode se os processos chegar agora. E o que o STF entende? Não,
a sala está organizada, está tudo certinho, pode pegar os processos antigos e levar lá para cima para trabalhar neles. Esse link que eu falo para vocês. Então, ele foi condenado lá. Essa lei de imigração, ela pode se aplicar imediatamente. Então, pode levar para a sala lá de cima e se resolver. O que é isso? É realmente eles cumprirem a pena deles aqui no Brasil. E é por isso que o Robinho, o crime foi cometido na Itália, né? Lá foi julgado e ele não tinha sido preso porque no meio desse processo ele voltou para o Brasil e aí começou a correr, né? O processo aqui. Foi isso, né, doutor? E aí o que todos estavam aguardando foi justamente essa decisão do STF que determinou que ele tem que cumprir, por isso que ele foi para o Tremembé. Justamente, por isso que ele vai ser preso. E assim, com todo respeito, mas até pouco, né, para um crime, 9 anos, para um crime tão bárbaro desse. Então, é uma coisa que precisa ser revista, algumas situações, né? E embora a gente saiba do absurdo do crime, o placar do STF, doutor, ele não foi unânime, né? Ele foi 9-2 e ainda tinham 2 ministros que ainda entenderam que era algo que não iria ter competência do Brasil determinar pelo cumprimento. Inclusive, a defesa do Robinho, ela vai entrar, enfim, tentar soltá-lo aí a qualquer custo, né? Justamente por conta disso. A lei, ela tem que ser anterior ao crime. E, nesse caso, a lei maior dizia que não podia fazer essa extradição, beleza, resolvido. Só que, como o crime foi lá e ele estava aqui, o Brasil não pode mandar ele para cumprir a pena lá. Então, assim, no direito, né, é dessa situação. Nem tudo é tão unânime assim. Então, precisa levar isso em consideração, que é a parte mais técnica. Então, esses 2 votos, que não foram a maioria, ainda bem, visualizava justamente isso, o lado estrito sensu mesmo da questão, onde falaria que a lei é nova, então não poderia aplicar o caso antigo. E só para esclarecer, doutor, o que o STF, que foi o Supremo Tribunal, ele não decidiu pelo mérito, né? Só pelo procedimento. Só pelo procedimento. Aí que é interessante a sua ponderação, porque se fosse no mérito, aí desandava, porque no mérito realmente não poderia, porque o crime foi cometido lá e a lei veio depois do caso que aconteceu. Então, é justamente isso. Quando eu falo do exemplo do prédio, quem está analisando aqueles processos é só para subir lá em cima para o 10º andar, mas não é para analisar o que vai estar certo ou o que vai estar errado. Então, justamente essa questão que às vezes confunde a gente aqui fora, né? Quem não é da área jurídica, como é que pode, né? Então, é justamente essa questão aí. E o que tem também de coisas em comum nesses 2 casos é que houve provas, né, em ambos os casos, né, as provas que, de fato, corroboraram com o que as vítimas falaram, né, porque a todo momento eles negam, né, em ambos os casos. No caso do Daniel Alves, ele foi mudando ali o depoimento dele a todo momento, mas são casos que, de fato, aconteceram e que eles foram identificados. E aí, doutor, quando a gente traz transporta isso para os casos do Brasil, né? Ainda é uma grande barreira quando a mulher faz a denúncia, né, de casos de estupro ou de importunação sexual, ela ainda tem esse trabalho ainda árduo de provar, né? Ou ela, ou, claro, que é investigação, mas ainda de provar que aquilo aconteceu, né? E aí é uma coisa que, quando as pessoas, as mulheres enquanto vítima, ela já tem toda aquela carga do sentimento, do sofrimento, né? Sim. E ela ainda, por vezes, ainda tem que juntar provas de que aquilo aconteceu. Sim. Inclusive, eu já até comentei algum tempo anterior, ela sofre uma outra violência, porque já existe uma barreira muito grande de ela chegar até a autoridade policial para contar e delatar o que aconteceu. Quando ela chega e consegue fazer isso, já é uma vitória muito grande, porque ela tirou várias barreiras ali. Aí, quando ela chega na delegacia, ela tem que contar tudo aquilo exatamente. Aí, depois, ela é encaminhada para a defensoria ou para outro setor, onde vai fazer realmente tudo
o processo dela e apurar, e ela tem que relatar de novo. Então, são várias situações que faz que ela seja vítima pelo próprio estado do que vem acontecendo, né? Então, precisaria de ferramentas, né, mais concisas. Primeiro, ela ter a liberdade de ir em lugares fáceis de ela falar o que aconteceu, né? Isso aí, ela ser atendida por mulher, que, né, a mesma língua, não tem outro caminho. E de lá já sair com uma advogada, através de um convênio, alguma coisa nesse sentido, alguma ferramenta, que ela conte por uma pessoa só, devidamente instruída, que acompanhe ela lá na delegacia e de lá já tenha um caminhamento para entrar com uma ação e para protegê-la judicialmente de tudo que é necessário. Então, eu acredito que ainda falta isso na nossa legislação, falta ter mais ferramentas e amparo à mulher. Né? Cada dia vem crescendo mais, né, tudo que é relacionado a isso, mas eu acho que ainda está a passos lentos. Eu acho que precisaria acelerar para não existir mais isso. Né? A gente vê tanto noticiário, né? Esses dias vimos no elevador, né, daquele rapaz que importunou sexualmente a vítima. É algo que não pode mais acontecer isso, né? E nesse caso, o doutor acabou ganhando uma repercussão porque a câmera que estava acoplada no elevador, ela filmou, né, aquela situação. E aí, quando essa imagem veio à tona, ganhou toda essa repercussão e as pessoas... A imagem fala por si só. De fato, houve ali uma importunação. E aí, quando o homem identificado ele chega à delegacia, e aí teve uns depoimentos dele que foi divulgado, ele nega, ele diz, não aconteceu. Ou então, olha, não, eu achei que ela era um caso antigo meu, e aí eu fui e fiz aquilo. Então, assim, esse combate nessa de versões que só com provas, e hoje a gente entende que a legislação está levando muito mais a sério o depoimento da vítima também, Sim. Né? Ele está tendo um peso maior do que se tinha antes. Sim, importantíssimo isso, porque nesse caso específico, se não tivesse as câmeras, como que seria só a palavra dela, né? E a palavra dela é muito importante. Então, é assim, cada vez mais a palavra da vítima, ela vem tendo destaque, independente das provas. Porque no primeiro momento... pode achar que não tem prova, mas quando a palavra da vítima ela é levada adiante e começa-se a investigação, aí começa-se a haver outras possibilidades de provas, né? Por exemplo, em relação ao próprio agressor. Nesse caso, parece que já tem uma segunda mulher que também foi vítima dele. Então, olha que importante. Então, mesmo... Suponhamos que não tivesse a câmera, mas chegou até a autoridade policial, está acontecendo isso, tudo bem. Pela palavra da vítima, cada vez ter mais valia, e tem que ser assim mesmo, indiscutível, isso não se abre mão. Então, dá-se valor a uma investigação, publiciza isso, né? Leva ao noticiário, e aí vem outras vítimas. Então, a cada vez mais, a palavra da vítima ela tem que ser levada em conta, por mínimo que seja. A palavra da vítima não se discute. Ela tem que ser averiguada, as autoridades têm que ir para cima e tem que realmente fazer tudo o que tem que ser feito para que a mulher não venha passar isso. E que sirva isso também, né, de certa vez, de que as pessoas saibam que não cabe mais esse tipo de... Não pode existir mais isso, né, em relação... Não pode mais. Então, uma outra via prestem atenção, né, informando toda a população de que isso não pode acontecer. E, doutor, uma outra coisa que também nos chama a atenção é que quando você junta esses depoimentos, aí existe uma construção também do perfil desse agressor, né? Porque, às vezes, são pessoas que a gente abre aspas, né? Que seria... uma pessoa que não traz esse perfil. Então, por exemplo, no caso dessa importunação sexual, era uma pessoa que é um empresário aparentemente, né, bem-sucedido, casado,
com filhos, né? Então, a gente também está num processo de desconstrução desse perfil do que seria um agressor, né? Ou do que seria uma pessoa que cometeria um crime. No caso do Daniel Alves, também um jogador de sucesso, representou a seleção brasileira, bem constituído, casado com uma modelo. Então, é uma pessoa que também estaria fora de suspeita, vamos dizer assim, né? Então, a gente está também nesse processo também de desconstrução do perfil do agressor. Sim, com certeza. Realmente, a cada tipo de crime vai ter um tipo de modus operandi que a gente fala, né? Que é o jeito de agir do agressor, né? Então, e nesses tipos de comportamento, você vê que realmente, às vezes, pode ser um empresário, uma pessoa que é acima de qualquer suspeita, né? Então, realmente, é um alerta, né? É um alerta para que a gente cada vez mais se preocupe nessa divulgação, né? Tipo, não vai acontecer a impunidade, seja quem for. Doutor, uma outra pergunta, por exemplo, no caso do Robinho, que foi um estupro coletivo, né, ou seja, envolver mais pessoas, a gente está falando muito do caso do Robinho, porque é um brasileiro, né, não jogador, que representou também a seleção, mas tinham outras pessoas ali. As pessoas que participam também, de alguma maneira, ou que sabem, por exemplo, dessas informações, elas também são arroladas nesses processos? Sim, no caso do Robinho, a gente tem acompanhado pela imprensa, né? Foram mais pessoas condenadas com ele, que estavam lá no local do crime, né? E é isso, investigação bem feita vai chegando, né, aos autores do crime, aos autores do delito. No caso dele em específico, né, foi várias gravações, né, que volta a falar nas provas, né? Gravações entre ele e os demais que estavam ali no local, que aí você vê, é até escroto falar, desculpa, né? As falas dele em relação ao que aconteceu, né? Como se uma parte do abuso seria menos importante ou mais importante. Ou então, não fosse abuso, né? Inclusive, justamente. Né? Mas você coloca a vítima numa situação de que ela não tem nem condições de saber o que era, estava possivelmente embriagada, e eu não tenho conhecimento, mas a gente não sabe até que ponto foram eles mesmos que a embriagou. Então, assim, é coisa que assim, é lamentável, sabe? A vítima... E olha, quando a gente fala vítima, tudo que acontece vai martirizando o que ela passou de novo, né? Então, eu estava hoje de manhã vendo alguma coisa em relação a isso, o advogado dela falando sobre qual o sentimento dela, né? Embora tenha aquele sentimento, realmente ele vai ser preso, mas existe um sentimento muito ruim, porque faz ela lembrar de tudo que aconteceu. Então, é assim, a vítima sofre demais. Durante todo o processo, ela passa a ser vítima constantemente, psicologicamente dentro dela. Então, é algo que a gente sabe que tem a pena, mas é coisa que fica marcado pro resto da vida da pessoa. Doutor, tem um argumento também que alguns advogados de defesa estão utilizando, que é o seguinte: olha, a pena imposta pela justiça foi X, por exemplo, no caso do Robinho foi 9 anos, do Daniel Alves foi ali também um pouco menos, mas o que eles dizem é o seguinte, que o linchamento virtual, que a punição da sociedade a eles é muito maior do que a pena que o judiciário impôs. É como se fosse ali quase que pegasse isso para atenuar esse período de prisão, de encarceramento. Como é que o senhor analisa essa situação? Veja bem, a escolha da pessoa ser uma pessoa pública, isso aí parte a princípio dela, né? Então, as pessoas que são públicas, obviamente, quando elas cometem algum delito, vai publicizar isso do tamanho que elas são, né? E, enfim... E isso não pode ser levado a processo. Eu sei que isso é argumento que a defesa tem colocado. De forma alguma, né? O que acontece em algumas vezes, Sandra, é assim, a pessoa tem uma pena, por exemplo, de 15 anos. E o caso é tão polêmico que aquilo ali vai
perpetuar a vida da pessoa. Ela vai cumprir aqueles anos, e a gente tem alguns casos de um ex-ator que a gente lembra lá atrás, ridículo, né, de um crime bárbaro, que ele cumpre a pena e depois ele continua sendo martirizado. Mas é isso que, assim, não tem como fazer isso ser compensado ao tanto de pena que ele vai tomar. Nem tem ferramenta para isso, enfim, são coisas que a justiça, por enquanto, não tem como atingir, né? Então, é assim, quando ele vai cometer o crime, ele sabe das possibilidades que pode acontecer. Então, não pode usar essa compensação de forma alguma. Porque eu estou colocando isso porque, por exemplo, existem as outras consequências que são consequências de sociedade. Então, por exemplo, o Santos, que lá atrás tinha até assinado um contrato com o Robinho por pressão da sociedade e sabendo que todos sabiam que ele tinha saído da Itália por conta desse processo, houve uma pressão para que o Santos, então, suspendesse esse contrato e ele não fechasse contrato com mais nenhum clube brasileiro. Mas isso é uma consequência que não tem nada a ver com o processo. É uma consequência da vida. Da vida, né? Não tem o que levar isso para o processo, né? Pode até tentar, né? O direito abrange várias situações, mas de ter êxito nisso é infundado. Aos meus olhos, humildemente, eu acho que não dá para levar essa conta para amenizar de forma alguma. E, doutor, agora vamos falar de um outro assunto também que a gente não poderia deixar de pincelar aqui no nosso bate-papo, que também envolve aí a questão das leis brasileiras, que é a questão da saidinha, né? O Brasil também... principalmente quando a gente se aproxima de feriados, final de ano, né, vem aquela velha história da saidinha, onde a população fica em alerta, né, a polícia fica ali também, às vezes, de mãos atadas, porque daí tem aquela saída dos presos que conseguiram, né, alguns benefícios, e um deles é a saidinha. Como é que está a legislação hoje? Esse é um ponto muito interessante, porque a gente tivemos aí, final de ano, uma discrepância de não conseguir dormir por conta dessas motos acelerando, e a gente foi conversar com as autoridades, diz que a maioria eram pessoas que estavam de saidinha, e aí quando está nessa saidinha não há o que se fazer, né? A menos que ele esteja cometendo um crime, não esteja importunando e dependendo do crime, enfim. Mas a grande discussão é assim, a lei penal ela é feita de uma forma para que o inocente não seja condenado. E essas brechas que vem na lei é onde o culpado ele usa daquilo que favorece o inocente para poder se beneficiar. Então, existe realmente as leis, né? Embora o código nosso é ultrapassado, porém existe a legislação que vai o atualizando, né? E agora eu acho que a grande discussão é em relação à saidinha. Por quê? A saidinha ela é feita para que o preso ele volte a se socializar. Ele começa a cumprir a pena no fechado e vai progredindo. Para quê? Porque a pena ela tem uma dupla função. Uma é de penalizar, mostrar para ele, você está errado, você está cumprindo a pena, você não vai bem estando dentro da sociedade. E ela tem um duplo grau. Qual é esse duplo grau? É de, aos poucos, ele se ressocializando. Ele vê que o crime não compensa. Ele vê que, para ele estar em sociedade, ter uma vida digna, ele não cometa crimes, para não ficar preso. E, por conta disso, qual que é a função da saidinha? É que ele venha estar junto com a sociedade dele, com os familiares, para ele ter o gosto da liberdade, e isso, de certa forma, ir trabalhando na cabeça dele, trabalhando nos sentimentos dele, para que quando ele venha, ele fala, não volte mais para o crime. Então, a nossa legislação, ela é feita nesse sentido. Muito, inclusive, com uma lógica bastante interessante. Aí a gente vem para o mundo da prática, o real. Prática, o mundo real. O que acontece hoje no mundo real? Os presos, inclusive de alta periculosidade, eles não vêem a hora de acontecer a saidinha, e muitos não voltam mais para o sistema carcerário, né? Então,
a nossa legislação, o Senado já está em debate com relação a isso, está perto de ser aprovado, talvez não acabe com as saidinhas, mas vai ter outros mecanismos, né, para que freie, para que minimize, porque não está tendo sentido atualmente. É assim, é a saidinha do preso e o trancamento da sociedade. Quando a gente sabe que vai ter a saidinha, a população já se comunica, ao dia tal, sai tantos mil detentos e tal, e aí que a gente faz? Nós nos trancamos dentro da nossa casa, porque sabe que esses dias é super perigoso. Então, embora tenha a lei, não está tendo a efetividade de que precisa, está beneficiando o criminoso e está desbeneficiando a sociedade de não poder sair das suas casas no momento que está acontecendo essa saidinha. É lamentável. E aí, só para a gente também encerrar esse assunto, a gente vê o seguinte, que quão importante também a gente acompanhar essas discussões, né? Como o senhor falou, está a nível do Senado, mas a gente acompanhar o que os senadores estão discutindo, fazer pressão lá, colocar a sua opinião também, ver as ferramentas de comunicação para a população também se manifestar, né? E fazer essa pressão da sociedade para que essas leis, né, tenham mudanças ou, pelo menos, né, doutor, atualização. Porque aquela lei que foi feita lá atrás, há décadas atrás, talvez ela não se mostre tão mais efetiva nos dias atuais. Exemplo disso é essa da saidinha, né? Sim, sim. E a internet, né, aí seria chover no molhado, que aí vocês são extremamente expert no assunto. A internet é o que tem ajudado nessa pressão, né? Hoje em dia, tudo vai pelas ferramentas de internet, e os assuntos são mais divulgados, e é pressão. A população tem que pressionar para que realmente a lei venha e esteja, quanto mais rápido saia do papel e já venha para a atuação, para que a gente não seja vítima, né? Mais uma vez, né? Porque a gente já é vítima quando o criminoso comete o crime com a sociedade, depois é vítima quando tem a saidinha, que é o que eu volto a te dizer, né? A gente fica preso dentro de casa, se não quiser ter maior de sabor, e quando sai de casa, sai apreensivo. Então, isso não pode acontecer. Tá certo. Dr. Kleber Leite, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente no nosso podcast. Eu que agradeço, que Deus abençoe todos vocês, estamos à disposição, conte com a OAB, conte com a gente naquilo que for necessário, dessa integração OAB com a sociedade cada vez mais. Muito obrigado. Tá certo. Você que nos acompanhou nesse podcast, a gente conversou com o presidente da OAB de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Kleber Leite, ele que comentou aí sobre os casos aí do Daniel Alves, o caso Robinho, e também explicou pra gente como é que tá a situação daquela lei da saidinha, uma lei que amedronta tanto a sociedade e que está aí numa perspectiva de mudanças. Para você que nos acompanhou nesse podcast, deixa aqui o seu comentário que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.